Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, muitas notícias aí do Vasco, né? Ontem o Vasco rescindiu o contrato do meio-campista Carlinhos. Vamos explicar aqui o quanto que o Vasco vai economizar com a saída do jogador que tinha um contrato aí até certo ponto longo com o nosso clube. Também vamos falar aqui do Joel Santana, hein? Ironizando o Vasco mais uma vez, né? Que tá se especializando aí em criticar o Vasco. Vamos falar do que disse o ex-treinador de futebol. Também vamos falar aqui da situação de jogadores que estão afastados e um deles ainda insiste em colocar o Vasco na justiça. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias do Vasco. Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais para ajudar o nosso canal a crescer cada dia mais. Se você é novo por aqui, se inscreve, dá essa força aí para ajudar a gente a chegar a 150 mil inscritos. Bom, pessoal, como todo mundo já sabe, o Vasco ontem rescindiu o contrato aí com o meio-campista Carlinhos. O jogador é mais um atleta que deixa o Vasco aí nessa temporada. O Vasco que já rescindiu o contrato aí do lateral esquerdo Henrique, já está oficializado. Só falta o anúncio oficial lá do Lyon para ele ser confirmado como novo jogador do time europeu. Também o Thales Magno vendido aí para o New York City. O Vasco, inclusive, já recebeu 42 milhões já desse time norte-americano e com certeza vai servir para pagar a conta, para fazer um monte de coisa aí que o Vasco precisa colocar a casa em ordem e torcer para não ser penhorada essa grana, né? E também agora o Carlinhos ontem foi o último jogador a deixar o nosso clube, né? O Vasco rescindiu o contrato, o jogador foi se reapresentar, o Vasco fez uma reunião com o atleta, disse que não iria mais aproveitar, as partes entraram no acordo e rescindiram o contrato. O jogador não faz mais parte aí do elenco vascaíno, o jogador não vinha agradando ao técnico Marcelo Cabo, que sequer escalava ele, não deixava ele sequer no banco de reservas, não era relacionado mais para as partidas, não mostrou o futebol que se esperava dele quando ele foi contratado, né? Mostrando aí que a gestão do Alexandre Campelo, as contratações feitas pelo ex-presidente e pela antiga diretoria do Vasco, mostra que nenhum desses jogadores que foram contratados deram certo com a nossa camisa, tanto que todos eles já saíram do Vasco, exceto o Germancano e um outro que eu esqueci, que ainda está no Vasco. E com essa saída do Carlinhos, o Vasco irá economizar cerca de 3 milhões e meio de reais em salários com o atleta. O jogador tinha um contrato longo até o final de 2022, até dezembro de 2022. O Vasco rescindiu o contrato e o Carlinhos não é mais jogador do nosso clube. O Vasco também tenta aí resolver a situação de alguns outros jogadores que seguem afastados aí do elenco, né? A gente sempre tá falando aqui deles. O Vasco já resolveu do Henrique, agora falta resolver do restante dos jogadores, principalmente do Heller, né, que recebe 300 mil reais aí. O Vasco precisa dar um fim nesse zagueiro logo e o Alexandre Passo precisa trabalhar para achar logo um clube pro Heller, né? Tem várias montagens aí nas redes sociais zoando isso, porque ele tá batendo na porta, bateu na porta do Henrique, bateu na porta do Thales, agora o próximo é o Heller. Tomara que o Vasco arrume um time aí pro Heller, rescinda o contrato dele, porque o jogador recebe 300 mil reais aí por mês. Outros jogadores ainda estão lá no Vasco treinando separado, no caso do próprio Heller, Marco Júnior, também aí do jogador Lucas Santos, e o Neto Borges segue tentando aí deixar o Vasco via a justiça, né? O jogador está insatisfeito aí com essa situação e com certeza deve querer aí receber grana que o Vasco deve dever a ele, e sem falar também que o jogador não pertence ao nosso clube, o jogador é do Genk da Bélgica. Acho que o Vasco já deveria ter rescindido esse contrato, devolvido o jogador ao seu clube lá, só que eu não sei o que está acontecendo a fundo essa situação do Neto Borges. Até o momento ninguém da diretoria veio se explicar, veio falar melhor sobre esse jogador, como que está a questão do atleta, se o jogador vai ter aí a oportunidade, quem sabe, de ter o seu contrato realmente rescindido, ou se existe realmente essa possibilidade dele acionar o Vasco na justiça. Vamos esperar aí, ver se o Alexandre Pássaro vai se posicionar a respeito desses jogadores, né? Eram 5, agora são 4. O Heller, Neto Borges, também aí o Marco Júnior e o Lucas Santos, que provavelmente deverá ser emprestado em algum clube. Até o momento não conseguiu aí nenhum time, o Vasco, para encaixar o jogador aí da base, né, vascaíno, jogador que era tido em uma das grandes joias do Vasco, que não deu certo com a nossa camisa. Deixe nos comentários o que você achou dessa rescisão de contrato com o Carlinhos, se você acha que o Vasco fez certo em mandar embora o jogador que não vinha agradando a ninguém, jogando muito mal mesmo com a nossa camisa, e sem falar que o Vasco fez uma boa economia aí de mais de 3 milhões de reais com a saída do jogador.
Bom, ontem o Vasco também anunciou aí a compra definitiva do jogador MT, o jogador que está contundido ainda, né, se recuperando de lesão, mas o Vasco confirmou aí a compra do jogador até 2024, fechando o contrato aí com o jogador em definitivo. O jogador que pertencia aí ao Volta Redonda, estava emprestado ao Vasco somente até o final dessa temporada, ficou aí no nosso clube, renovou o seu contrato, muito bom, né, o jogador que vinha jogando improvisado no início da temporada e na lateral esquerda, mesmo assim não deixou a desejar, agradou demais aí o torcedor vascaíno. Vale lembrar que ele é um jogador de meio campista, né? Ele é um jogador de meio campo ali e estava jogando totalmente fora de posição, porque o Vasco na época não tinha laterais esquerdos aí no seu elenco e o que tinha estava machucado, que era o Riquelme na época. Depois o Vasco contratou o Zeca, agora o Riquelme se recuperou de lesão. Provavelmente quando o MT estiver pronto e a retornar aos gramados, não deverá mais jogar na lateral esquerda e fazer a sua função de origem, que é o meio campo, né? Desejamos sorte ao jogador porque ele tem muito talento e com certeza vai ajudar demais o Vasco nessa temporada aí com a bola que ele joga, que joga muito bem mesmo. Para fechar, vamos falar aqui do ex-treinador do Vasco, Joel Santana, mais uma vez alfinetando o Vasco, criticando o Vasco. O treinador que no mês passado chegou a dar uma declaração bastante polêmica, na minha opinião, falando que o Vasco, ao vencer o Flamengo, parecia que estava vencendo a Copa do Mundo. Discordo totalmente do Joel Santana. Vale lembrar que o Vasco não vencia o Flamengo desde 2016 e vale lembrar sempre ao Joel Santana que o Flamengo é o nosso maior rival. Toda vitória contra o nosso maior rival tem que ser, sim, comemorada a todo custo, né, pessoal? Tem que ser comemorada por todos os torcedores vascaínos, porque o Vasco não vencia o Flamengo há tanto tempo, sem falar aí, sem ser clubista. O Flamengo estava ganhando tudo, ganhando de todo mundo, e o Vasco foi lá, meteu 3 nele, deu um show de bola, um chocolate, para falar a verdade, no nosso maior rival. E eu não entendi essa declaração do Joel Santana, mostrando mais uma vez que ele defende sempre o nosso maior rival, né? Não defende o Vasco, um clube que ele jogou, um clube que ele foi campeão. Fez essa crítica aí ao nosso clube. Vale lembrar também o Joel Santana que o Vasco e o São Paulo foram os únicos times que botaram medo na mulambada, né? Infelizmente o torcedor tem que ouvir essas lorotas aí do Joel Santana. Sem falar também que ele já havia criticado o Vasco antes disso, que falando que o time do Vasco era um dos piores times que ele já viu na sua vida. Em partes, eu concordo aí com o Joel Santana que o time de 2020 foi horroroso, mas não tem como falar assim tão abertamente que o time é um dos piores que ele viu na sua vida, né, cara? O Vasco realmente melhorou demais nessa temporada, está jogando muito bem aí, está tentando dar a volta por cima aí após uma queda e com certeza o futebol do Vasco vai evoluir mais. Voltou a criticar o Vasco após o clássico e após a vitória do Vasco contra o Botafogo, falando que o Vasco e o Botafogo não estão prontos aí para jogar a Série B e tem que melhorar demais aí para quem sabe voltar para a primeira divisão, né? Eu discordo também, mais uma vez, o Vasco está, na minha opinião, infinitamente melhor do que o Botafogo. Não tem como comparar o Vasco hoje com o Botafogo. Pode ser que o Vasco perca até o título aí dessa taça aí pro Botafogo, mas o time do Vasco, o elenco do Vasco, o time que está sendo montado pelo Vasco, o trabalho feito pela diretoria, pelo Marcelo Cabo, que está trabalhando exaustivamente à frente do Vasco, dando a vida pelo clube, tentando ajudar o Vasco a voltar para a Série A. Eu não concordo em nada do que disse o Joel Santana a respeito aí. O Vasco tem que melhorar muito para a disputa da Série B. Vale lembrar que a Série B não é a Série A. O Vasco, já com times muito piores, voltou para a Série A tranquilamente. Não passou 2 temporadas na Série B e com certeza eu acho que esse ano não irá passar também. Minha opinião, vai conseguir passar com sobras na Série B e voltar para a Série A, o seu lugar de origem, com certeza, cara. Com o Germancano na frente ali, fazendo os gols, ajudando o Vasco. Não tem muito assim o que a gente temer jogando aí a Série B nesse ano, porque o Vasco tá à frente dos outros times grandes, na minha opinião. Os outros times que estão disputando, campeões brasileiros que estão disputando a Série B, tem, na minha opinião, o melhor elenco da segunda divisão e com certeza tem tudo para sobrar aí nesse campeonato. Deixa nos comentários o que você achou dessas declarações aí do Joel Santana, falou o mês passado aí a respeito do Vasco ter comemorado como se fosse a Copa do Mundo ao vencer o Flamengo também, aí falando que o time do Vasco era um dos piores times que ele viu na sua vida, né? E agora voltando a criticar o Vasco, falando que o Vasco não está pronto para a Série B. Eu discordo totalmente aí do Joel Santana. Concordo somente em partes que o time do Vasco era horroroso sim em 2020. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e ficar por dentro de todas as notícias do Vasco. É isso aí, pessoal. Forte abraço, saudações vascaína a todos.